Noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos. A gente vai dar início aqui ao nosso primeiro seminário. Nosso governador está na estrada, e ele está procurando um local para parar e para entrar e estar aqui com a gente. É, mas ele está com esse desafio e a gente vai aqui conduzindo, né, com a confiança que nos foi dada nesse momento para poder conduzir esse seminário e para fazer as vezes do governador. Eu queria convidar o primeiro vice-governador do Distrito LC3, companheiro Leão Vanderlei Calvo, para fazer a abertura desse seminário. Obrigado, companheiro Ranieri. Boa noite a todos. Queria desejar as boas-vindas a todos que estão participando desse primeiro seminário de Novas Vozes do Distrito LC3, conversando com o companheiro Ranieri. Eu espero que esse seja o primeiro de uma série de seminários nesse tipo que a gente possa fazer. Eu queria agradecer a todos pela participação e também agradecendo o meu querido amigo Ranieri, do Distrito LC2, que vai ser o facilitador dessa noite de hoje. Agradecer pela disponibilidade e apoio que ele está fazendo no primeiro seminário de um outro distrito, dispôs a deixar os seus afazeres lá para estar participando aqui. Ranieri, nosso muito obrigado. Eu tenho certeza que, em nome do Dozena, ele estaria fazendo esse imenso agradecimento a você aqui também. Embora a maioria dos associados do Distrito LC3 já tenha conhecimento sobre as novas vozes, mas como projeto, aqui no Distrito LC3 é uma novidade, né? E você está vindo aqui para trazer esse conhecimento, você já fez mais de, esse acho que é o nono seminário que você conduz como facilitador, então está nos trazendo a sua experiência aqui para nós. Eu queria agradecer também as apresentadoras dessa noite de hoje, né? As companheiras Iramaia Amazone, do Lions Clube de Santo Antônio de Posse, a Daniele Souza, do Lions Clube de Piracicaba Independência, a Regina Pocai, do Lions Clube de Nova Odessa, e o Renato Bragiato, do Lions Clube de São Manuel, aqui, que se dispuseram também a vir transmitir os seus conhecimentos para que a gente possa degustar esse assunto tão importante nesse milênio que estamos vivendo aí com essas problemáticas aí. Então, eu gostaria de agradecer a vocês e que sejam bem-vindos e vamos aproveitar o máximo esse seminário de hoje. Obrigado, Obrigado, Ranieri. companheiro Vanderlei. É uma honra, um prazer poder servir também aqui no LC3 como convidado, né, e poder compartilhar, apoiar vocês nesse processo de aprendizagem em relação a novas vozes. Como o Vanderlei comentou, eu sou daqui do LC2, sou coordenador pelo segundo ano do Novas Vozes aqui no LC2, e é um prazer e uma honra tremenda estar com vocês aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento que a gente acumulou ao longo desses 2 anos, né? Então, a gente tem uma dinâmica aqui, a gente vai quebrar o protocolo já logo de início, que o nosso governador acaba de se conectar. Eu queria saber se ele está nos ouvindo e se ele consegue falar. Dozena? Na hora que você estiver aí, você pode nos interromper, Dozena, explicando um pouquinho a dinâmica do nosso seminário, né? Então, a gente teve essas boas-vindas aí que o companheiro Vanderlei deu em nome do governador. Se ele estiver por aí, só pode abrir o microfone e falar com a gente. Eu quero fazer uma ambientação. Por que que a gente está falando sobre saúde mental? E por que que a gente está falando isso no LC3? Na sequência, a gente tem uma série de 4 palestras, de mini palestras, na verdade, que são aulas que a gente quer compartilhar com vocês para poder fortalecer a compreensão sobre o desafio em relação à saúde mental e bem-estar. Perguntas e respostas a gente vai concentrar somente pelo chat ao longo das apresentações. Então, se você tiver dúvida de cada uma das palestras que nós vamos compartilhar com vocês hoje, registra sua pergunta aí no chat. Logo mais a equipe do Novas Vozes vai estar apoiando a gente com isso. E no final, se a gente tiver tempinho, a gente abre o microfone para todo mundo. Dozena? Acho que ele não nos escuta. Acho que ele não, ele tentou conectar, mas ele não está nos escutando. Então, por que que a gente está falando de novas vozes, né? Por que que a gente está falando de saúde mental no Novas Vozes? Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem no mundo como resultado de desafios em relação à saúde mental. Quando a OMS olhou para os orçamentos das populações,
das Nações viu que 2% dos orçamentos dos países no mundo já estão destinados aos temas de saúde mental. Estima-se que 23% dos casos de saúde mental acontecem em países de baixa renda, como o Brasil e outros na América Latina, e estima-se que 3% desses casos recebem um tratamento minimamente adequado. Quando a gente está falando também de saúde mental, mais de 80% de todas as pessoas sofrem com transtornos mentais. Elas vivem em países de baixa renda. A ONU afirma que a depressão é a principal causa de incapacidade a nível global, afetando mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo, e a maioria delas são mulheres, jovens e pessoas idosas. O que a gente pode fazer como Lions Clubes? A gente pode, como leões, devemos fortalecer o tema de saúde mental por meio da educação e a conscientização e incidência pública, promovendo aí e usando esses recursos de educação para conscientizar organizações sociais e toda a nossa sociedade acerca da importância desse tema. Ao mesmo tempo, a gente pode usar as nossas redes sociais e as nossas mídias para poder dar visibilidade em materiais da Organização Mundial de Saúde, né, replicando e compartilhando, ao mesmo tempo usando os materiais de Lions Internacional e articular com os governos locais, prefeituras locais, a prefeitura do estado ou mesmo o governo federal, a ampliação e o fortalecimento do financiamento de ações ao redor de serviços de saúde mental. Como leões, podemos e também devemos ampliar o acesso a essa conscientização. Então, expandir e apoiar os serviços que trabalham com as questões de saúde mental, atendendo grupos mais vulneráveis. Aquele espaço do Lar do Idoso, aquele espaço da APAI na nossa cidade, ou de outras organizações que trabalham com os desafios relacionados à saúde mentais, mobilizando psicólogos, psiquiatras e profissionais da saúde mental, fortalecendo essa rede de atendimento. Também identificar e divulgar as linhas diretas de prevenção, né, 188. Lá na frente, ao final dessa apresentação, o Renato vai compartilhar com a gente um pouquinho desses serviços que estão disponíveis para apoiar a gente. Usar esses dados da OMS e esses materiais, e mesmo das federações municipais, nacionais, federais, ou mesmo mundial, sobre as questões de saúde mental, para promover o Dia de Saúde Mental, para promover também ações ao redor disso, como a gente está fazendo nesse momento. A gente também pode promover ações comunitárias de promoção de bem-estar, doar alimentos para as organizações que atendem populações que passam pelos transtornos de saúde mental, mesmo kits de higiene, fraldas geriátricas, enfim, incluir nas nossas atividades dos nossos clubes ações de manutenção a essas casas de apoio e transição que trabalham com pessoas que têm droga adição, pessoas que estão em situação de rua e que atendem, né, organizações que atendem esse tipo de população. Ao mesmo tempo, realizar as caminhadas, as passeatas, né, para poder marcar em nossas cidades e comunidades essas questões do Setembro Amarelo, do Janeiro Branco, trazendo material informativo e nos voluntariar nesse centro de atendimentos a idosos, promovendo ações de bem-estar. A gente também pode e deve, como leões, promover essas questões de bem-estar, incluindo os jovens. Então, o Lions tem um pacote, um currículo de Lions Quest, o LC3 implementa a Lions Quest, que garante o desenvolvimento das competências socioemocionais de crianças e adolescentes, tocando nas dimensões de bem-estar. Né? A gente pode buscar subsídios de Lions Internacional e ter parcerias comunitárias para implementar o Lions Quest através das redes municipais de ensino, promover o Dia Mundial de Saúde e promover o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, usando os recursos aí da Associação Brasileira do Janeiro Branco ou da Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, ao mesmo tempo apoiar centros de saúde que têm os atendimentos, os CAPs-IS, os Centros Especializados de Atendimento, né, promovendo aí a arrecadação de diferentes tipos de donativos e divulgar os serviços desses serviços municipais para toda a nossa comunidade. Ao mesmo tempo, incentivar a promoção de bem-estar e desenvolvimento de habilidades para a vida, né, apoiando grupos de jovens, como a gente apoia os Leo Clubes, também apoiando aí processos de orientação de projetos de vida, orientação também de carreira para jovens através das ações do Lions. Como é que o Distrito LC3, desculpe aqui o erro, o ato falho nesse slide, está respondendo a isso?
Então, através dessa, o governador Dozena, o Marcelo, e a Sandra entendem esse chamado de Lions Internacional de incluir o tema de saúde mental e bem-estar como a nova causa global eminente e decide trazer esse tema, fortalecendo o grupo do Novas Vozes, né? Formando um grupo de leões e léus apaixonados pelo movimento e comprometidos com o seu fortalecimento. Então, é esse grupo que está aqui destacado, né, com a companheira a Isabela Dozena, dá um tchauzinho aí, Isa, se você tiver com a sua câmera aberta, do Léo Clube Pirassununga, Ômega, a companheira Maria Cláudia, do Lions Clube Águas de São Pedro, o companheiro Adilson, dá um tchauzinho aí, galera, se vocês estiverem aí com a gente, do Lions Clube de Itápolis, e a companheira Jussara, do Lions Clube Nova Odessa, compõe essa equipe junto comigo e com o governador do Novas Vozes, procurando pensar fora da caixinha, procurando trazer uma contribuição e convidando vocês a se juntarem a essa jornada de poder potencializar o tema de saúde mental e bem-estar dentro do distrito LC3, porque juntos nós somos uma voz que pode inspirar as nossas comunidades, as nossas cidades e os territórios onde nós atuamos. Aqui tem uma proposta de trabalho que já foi compartilhada com vocês, eu não vou gastar muito tempo em relação a isso, mas a gente quer promover através do eixo de saúde mental como um eixo integrador que junta outros temas como empreendedorismo, a questão de gênero, a questão de diversidades e fortalecer essas redes de apoio que nós temos, envolvendo mulheres na discussão de empreendedorismo, trazendo esse seminário e outros seminários, como o companheiro Vanderlei comentou, sobre a questão de saúde mental e também o processo de inclusão de diversidades e outros temas que a gente vai estar distribuindo aí ao longo dos anos e mobilizando e engajando vocês. Junte-se a gente, fortaleça essa corrente do bem, fortaleça essas vozes, essas novas vozes que a gente está destacando dentro do LC3 e participe dos nossos eventos, participe dos nossos seminários e das nossas ações. Então, sem mais delonga, eu dou abertura ao primeiro seminário Novas Vozes, o ABC da Saúde Mental e do Bem-Estar. Nós teremos 4 brilhantes palestras de companheiras e companheiro leão que bravamente se voluntariaram. São leões como eu e vocês, que são profissionais da área de saúde mental e que se dispuseram a estar conosco hoje para compartilhar o seu conhecimento, a sua sabedoria e, de forma muito generosa, ajudar a gente nesse processo de nos alfabetizar, de poder trazer à luz esse tema para a gente romper estigmas e discriminação ao redor desse tema. Nossa primeira palestra, Fundamentos da Saúde Mental para o Cotidiano, o que todo leão e léo precisa saber, vai ser conduzida pela companheira Iramaia Massoni, psicóloga com especialização em saúde pública, graduada pela PUC de São Paulo, pela PUC de Campinas, com especialização em psicologia aplicada à neurologia infantil, também com especialização em saúde pública pela Unicamp. Ela atua em redes públicas e privadas na área de saúde mental, gestão pública e garantia de direitos. Já exerceu diferentes cargos na coordenação do CAPS, Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social e Cidadania. Atualmente, ela é diretora técnica da Saúde 2 no DRS de Campinas, unidade 7 da Secretaria do Estado de São Paulo. Ela possui ampla experiência em saúde e educação na área social, com ênfase em saúde mental, saúde pública, gestão, neurodesenvolvimento e ensino superior. Iramai, é um prazer, uma honra estar aqui com você hoje e eu passo a palavra para você nesse momento. Muito obrigada, boa noite a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite, dizer que é uma honra estar com vocês e espero contribuir um pouco para esse aprendizado e ter troca e também aprender um pouco com vocês para a gente poder fazer essas trocas que tanto nos ajudam aí no dia a dia. Então, muito obrigada pelo convite, pela confiança e vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho. Fiquem à vontade para perguntas, se bem que pela dinâmica a pergunta é só no chat no início, mas eu fico à disposição de vocês ao longo aí da nossa conversa, tá? Então, eu coloquei um slide maior, mais cheio, depois eu coloquei só tópicos para a gente ir explanando, mas eu coloquei essa frase, esse texto, né, inicialmente, porque é uma descrição muito completa, ainda que pareça simples, da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, o que eles consideram, né, o que é considerado como saúde mental? Saúde mental é um estado de bem-estar que permite que as pessoas lidem com os momentos estressantes da vida, desenvolvam suas habilidades, sejam capazes de aprender e trabalhar adequadamente e contribuam
já preciso fazer o destaque, e contribuam para a melhoria de sua comunidade. E aí uma parte fundamental da saúde, do bem-estar, que sustenta essas habilidades individuais e coletivas, de tomar suas decisões, estabelecer relacionamentos e moldar o mundo em que nós vivemos. Então, em moldar o mundo em que ela vive, que a pessoa vive, né? Além de ser, claro, um direito fundamental e um elemento essencial para o desenvolvimento pessoal e comunitário e socioeconômico. Então, eu vou fazer de novo um destaque para o texto que fala contribuam para a melhoria da sua comunidade, porque a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Próximo, por favor. Gostaria de destacar as diferenças entre sofrimento emocional, transtorno mental e crises, tá? Então, o sofrimento emocional, ele é considerado sintomas e sinais relativos ao estado emocional. Nervosismo, tristeza, ansiedade, angústia, não necessariamente são quadros patológicos, tá? Eles podem serem sintomas de um quadro patológico, eles podem ser sintomas e comportamentos que, ainda que, né, considerados ruins, incômodos, mas que não fazem parte de um quadro de doença mental, só de um momento ali em que a pessoa está vivendo, mas também podem ser enquadrados em alguns quadros de transtorno. Nós temos uma classificação mundial, né, de doenças em que os quadros são classificados em grupos. Então, tem um grupo que nós chamamos de transtorno de adaptação, que é um sofrimento emocional ou uma perturbação após um evento estressante ou uma mudança. Todo mundo tem dificuldade de adaptação quando sofre alguma mudança na vida, né? Perdas, mudanças de casa, mudanças de emprego. Então, esse pode ser considerado um sofrimento emocional, que inclusive se enquadra em um tipo de transtorno, que é esse de adaptação, mas que a gente pode pensar que é transitório. E a gente, lógico, tem que prestar atenção nele, mas ele tende a se resolver ao longo desse processo de adaptação. Quando isso não acontece, é claro que a gente vai tratar isso e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas num primeiro momento isso tende a se resolver. Outro grupo são os transtornos somatoformes, né? São os transtornos em que o sofrimento emocional manifesta sintomas físicos, né? A gente ouve muito por aí a tal da gastrite nervosa, né? A hipertensão. Então, esses são os transtornos somatoformes. A gente pode geralmente trata os sintomas primeiro, né, as consequências, aí trata a gastrite, trata a hipertensão. Se isso não melhora, a gente precisa entender que tem algo maior que está causando e identificar esse transtorno, né, emocional, esse sofrimento emocional e tratar da forma correta. E tem fatores também associados a doenças físicas que vão causar, né? A gente tem as doenças físicas que vão causar também questões emocionais. Então, dores constantes, né? É muito complicado a pessoa se manter emocionalmente equilibrada, tendo quadros de saúde física aí, crônicos, ou pelo menos durante um período longo. Isso traz bastante sofrimento e isso pode aumentar também a questão da saúde mental. E aí, quadros de tristeza profunda também, aí a gente vai entrar no grupo das depressões, períodos longos de tristeza profunda podem desencadear quadros de depressão. É óbvio que é natural que as pessoas fiquem tristes e profundamente tristes quando algo muito importante acontece que marca negativamente a perda de um ente querido, o término de um relacionamento, às vezes questões um pouco mais agudas em relação ao trabalho ou mesmo à família. Mas, durante um período, essa tristeza é considerada natural, normal e saudável. Após esse período, e esse período, já adianto, varia um pouco de pessoa para pessoa, a gente precisa passar a considerar que talvez esse quadro tenha se tornado uma depressão, e aí um quadro, sim, de transtorno mental, tá? Então, passando agora para os quadros de transtorno mental, a gente vai falar de quadros crônicos, tá? Então, são aqueles quadros em que a pessoa não consegue mais lidar com as suas habilidades do dia a dia. Ela passa a ter limitações. E são quadros, como eu disse, crônicos,
né? Então, a gente está falando de quadros como esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno afetivo bipolar, psicose. Então, esses quadros são considerados quadros de transtorno mental. Quadros crônicos, eles se tornam uma condição, o tratamento é contínuo e provavelmente com uso constante de medicação e psicoterapia, né? Só para, eu acho que alguém Só falou que eu alguma tô coisa? sem som. Acho que alguém está com o microfone Um aberto. pouquinho direito. Desde que mandou. Sou eu que estou ouvindo? Sim. Todos Bom, nós estamos ouvindo. eu achei que, bom, acho que dá para continuar, né? Voltando um pouquinho no sofrimento emocional, que eu não falei do diagnóstico, né? Em alguns casos, quando a gente percebe que esse sofrimento deixou de ser transitório e tem se mantido por um tempo, é importante buscar tratamento, né? O ideal é que, num primeiro momento, se opte por uma avaliação psicológica antes né, se pensar na medicação, mas, se for o caso, sim, somos a favor do uso da medicação, tá? E aí nós temos as crises, né? Seguindo aqui o nosso programa. As crises, elas acontecem com maior frequência nos quadros de transtorno mental, mas elas podem acontecer com qualquer indivíduo, tá? Esteja ele somente, entre aspas, um sofrimento mental, tenha ele um transtorno mental, ou mesmo nós, né, que não temos, ou pelo menos ainda não sabemos, algum diagnóstico, podemos, numa situação de estresse, numa situação de trauma, numa situação em que os nossos limites, né, sejam ultrapassados, todos nós, todos os indivíduos, estão sujeitos a terem uma crise, tá? Então, a crise é quando a pessoa perde a habilidade de autocuidado e de lidar com a situação. Nessas crises, a pessoa pode ter um comportamento reativo, que é impulsivo, né? Às vezes de agressão até, de muito medo, de ira. Ela pode ter uma fuga, quando ela desliga, né? Ela parece que não. Ela pode ter um congelamento, né? Ela trava. A gente já percebeu, todo mundo já viu ou conhece uma história assim. Ou ela perde a capacidade de distinguir realidade de fantasia, que é o que a gente chama de crises psicóticas, tá? Lembrando que e aí a crise pode ser também só uma situação aguda, a pessoa sai da crise e a vida continua, mas essa crise também pode fazer parte de um transtorno mental e isso precisa ser avaliado, tá? Então, se saiu da crise, está agindo bem, está estabilizado, ok, vida que segue, como foi, todos nós estamos sujeitos. Se essa crise, ela se estende ou ela se repete, ela pode estar fazendo parte de um quadro maior e também merece mais atenção do que só um atendimento ali focal, né? Próximo, por favor. Quando procurar ajuda? Sinais e alertas importantes de algo que está nos prejudicando, além do que conseguimos lidar. Então, eu falei um pouquinho, né, do que é a saúde mental e de quando a gente começa a perceber que algo não vai bem. É quando a gente não consegue mais lidar com a nossa rotina, quando a gente não consegue mais lidar com as nossas demandas. Quando as coisas que normalmente nós fazíamos antes começam a nos incomodar. Nesse momento, é hora de procurar ajuda, antes da gente desenvolver um transtorno ou antes da gente mesmo ter uma crise, né? É difícil? É muito difícil, porque eu acho que a maioria de nós aqui, se não todos, né, tem aquele hábito, vai passar, daqui a pouco vai passar, eu vou aguentar. Eu estou há 5 noites sem dormir, não me alimento bem, mas isso vai melhorar. E a gente, né, reluta em buscar ajuda. Não façam isso, né? Sem dormir, sem se alimentar direito, sem conseguir lidar, sem conseguir se relacionar bem com as pessoas, nem as próximas, né? Porque tem períodos na vida que a gente pode ter dificuldade de lidar com as pessoas da nossa casa. Não é só impaciência com um colega de trabalho, não é só uma irritabilidade no trânsito focal. A gente está falando de dias, semanas e até meses prejudicando o organismo, eu falei, com falta, né, com privação de sono, de alimentação, às vezes
diminuindo, às vezes exagerando, também é um sintoma, mas também não se relacionando bem com as pessoas próximas a nós, né? Então, esse é o momento de procurar ajuda. Muito antes do que a maioria das pessoas procura. Próximo. Fatores de proteção e fatores de risco, né? Então, quais são os fatores de risco? Para que a gente tenha cuidado com a nossa saúde mental. Os ambientais, né? Então, lugares extremamente estressantes, lugares em que você não se sente confortável, lugares em que você não é bem acolhido. Histórico familiar também é um fator de risco. Então, é importante vocês olharem para suas famílias, tios, avós, pais, né, com quadros de saúde mental, essas pessoas que têm esse histórico familiar tendem a ser pessoas que têm uma predisposição maior para desenvolver esses riscos. Só tenho 5 minutos? Meu Deus, que rápido! Vou dar uma corridinha. Isolamento social, né? Abusos tanto físicos quanto emocionais. Estilo de vida, consumo excessivo, seja de substâncias lícitas ou ilícitas, né? E falta de atividade física. Não existe hoje tratamento de saúde mental que não envolva atividade física, sono de qualidade e alimentação também regrada, tá? Ah, mas Iramaia, eu não preciso emagrecer. A gente não está falando de estética e nem de peso. A gente está falando de atividades que produzem substâncias neuroquímicas que nos fazem melhorar a nossa sensação de prazer, de satisfação e nos motivam no dia a dia. Isso é neuroquímico, tá? Vamos para os fatores de proteção. Vínculos acolhedores, né? Procurem locais, amizades, familiares que sejam acolhedores. Reconhecer suas capacidades pessoais, né? Trabalhem, explorem, desenvolvam aquilo que vocês gostam e que fazem bem. A gente às vezes fica brigando para fazer coisas que a gente não consegue fazer bem. Isso é natural. As habilidades diferem de pessoas para pessoas, né? E reconheçam as suas habilidades. Eu sou boa em fazer uma coisa, mas não sou boa em fazer outra, e tá tudo bem, né? Estilo de vida, como a gente estava falando, né? De não só de consumo, mas também de atividade física. E aí vem outra coisa que vai casar com aquela frase que eu destaquei 2 vezes lá no início, que é o sentido de propósito. Tenham objetivos, sejam motivados a fazer algo, se sintam úteis na vida. Segurança de acesso. Então, conheçam os serviços de saúde da sua cidade, da sua região. Tentem manter alguma segurança econômica, isso é importante, né? E também reconheçam os comportamentos de proteção, o que a gente pode chamar de medo saudável, né? Então, existem situações que são, como eu falei, naturais e são saudáveis. É importante ter medo de sair à noite na rua, em determinado horário. É importante ter medo de exagerar na bebida. Isso é um medo saudável, tá? Medos não saudáveis são aqueles que colocam a gente em pânico. Esses que protegem, a gente precisa manter, tá bom? Próximo, por favor. Na rede pública, como foi dito no início, nós temos a RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial, que é formada por todos os equipamentos de saúde, desde do posto da atenção básica até o CAPS, que é o serviço mais especializado no município. Então, procure aquele em que você se sentir mais confortável. Tem vínculo com a sua unidade de saúde? Procure a sua unidade de saúde. Não tem vínculo com a unidade de saúde? Quero ir num lugar em que eu ainda não fui? Vá ao CAPS. O CAPS é um serviço de porta aberta. Ele atende sem agendamento. Procure a rede municipal. Iramaia, não tem CAPS no meu município e o posto de saúde do meu bairro é longe. Vai na UPA. Vai no pronto atendimento, no pronto socorro. Depois que você der entrada e que você for acolhido e feito, né, for atendido no momento agudo, os serviços vão te orientar e vão te colocar nessa rede de acompanhamento, tá? Próximo. O voluntariado. O voluntariado contribui para a saúde mental e qual o limite? Próximo. Não, agora só vou falar, não tem slide. Desculpa. Sim, o voluntariado contribui. Nós falamos, né, que lá no início, que nós
temos que ter condições de ajudar a comunidade. Duas psicólogas da USP, a doutora Maria Conceição Uvaldo, ela afirma que o voluntariado proporciona uma melhoria significativa da visão de si mesmo, pelo vínculo com uma causa e do valor pessoal e social. Envolve reconhecimento social, satisfação em pertencer a algo e mudar algo na vida de alguém. As pesquisas mostram que experiências têm efeitos positivos, psicológicos, né, na saúde mental. E a doutora Flávia Marucchi, da Piccolo, também neurocientista da USP, ela diz que o voluntariado contribui não só para o acréscimo de bem-estar, como para a melhora da qualidade de vida. E que as pesquisas atuais apontam que praticar o voluntariado é uma estratégia de promoção de saúde. Vejam a amplitude e a importância do trabalho voluntariado. Em relação ao limite, vou falar rapidinho, é aquele ponto que nós falamos lá atrás em relação àquilo que incomoda. Percebeu que aquilo está te trazendo desconforto? Percebeu que é um ambiente, ou um local, ou pessoas que não estão te ajudando, ou que você está sentindo algo diferente? Recua, se cuida, procura entender e volta num segundo momento. E o tempo também é importante. Divida o seu tempo. Você precisa ter tempo para sua família, para o trabalho e também para o voluntariado. Às vezes a gente, né, se dedica muito e acaba perdendo espaço em outros aspectos da vida e não percebe, mas é importante manter essa divisão aí de tempo da forma mais saudável possível. Gente, desculpa se eu corri muito no finalzinho, mas eu me perdi no tempo porque é muito assunto para falar e fico à disposição. Eu queria convidar a companheira Isabela para verificar se tem perguntas, mensagens. Boa noite a todos. Antes de ler as perguntas, a gente já viu que tem duas aqui no chat. Eu só queria deixar registrado que os meus pais entraram rapidinho aqui na live, conseguiram um sinal na estrada e deixaram alguns recadinhos para vocês. Então, minha mãe, Sandra Dozena, enviou. Boa noite, estamos a caminho de Amparo, só agora conseguimos sinal para entrar na live. Parabéns, Novas Vozes, pela iniciativa e organização. Meu pai enviou. Boa noite a todos, parabenizo Novas Vozes e justifico minha ausência. Estamos na estrada. Grande abraço, DG Marcelo e Sandra. Então, só para deixar registrado aqui que eles deram uma passadinha e estão parabenizando a todos por esse momento. Agora, partindo para as perguntas, começando com a pergunta do nosso querido VDG Vanderlei Calvo, de Barra Bonita, Iramael, ele perguntou: existe uma faixa etária que mais são acometidos por problemas de saúde mental? Alguns quadros têm faixas etárias em que há uma maior, aparecem com maior frequência. Quando a gente pensa em esquizofrenia, por exemplo, a gente fala, é comum aparecer no final da adolescência para o início da fase adulta. Em mulheres, mais no início da fase adulta, e nos homens, mais no final da adolescência. Não tem uma regra, né? Não tem uma data, a gente fala só a partir de determinada data isso pode acontecer. No entanto, nessa epidemia, né, a gente já pode chamar, a própria Organização Mundial de Saúde já chama de epidemia, que nós estamos vivendo pós-pandemia de saúde mental, a gente tem percebido o desenvolvimento mais precoce dos quadros, né? Então, esses quadros crônicos, como eu disse, que são os transtornos, eles têm, né, uma indicação um pouquinho mais clara, mas têm acontecido mais precocemente. Outros quadros, como depressão ou o sofrimento mental, esse não tem idade. A gente percebe crianças muito novas, adolescentes em grande quantidade e, como também lá no início já foi dito, idosos, né? E muitas vezes isso está relacionado ao ambiente em que essas pessoas estão. Então, crianças muito pequenas, ambientes estressantes, violentos, de uso abusivo de substância ou de negligência, seja ela emocional ou social, né? Idosos também nessa condição, mulheres em situação de violência, né, doméstica, homens em uso abusivo de substâncias. Eu estou dando os destaques, é claro que há mulheres também em uso de substância, mas o número de homens ainda é maior. Então, infelizmente, para esses quadros de sofrimento mental e de transtornos mais relacionados ao ambiente, não há faixa etária. Toda a população é atingida e os diagnósticos têm aumentado e a faixa etária diminuído.
Perfeito. E agora a nossa segunda pergunta, o companheiro Adilson, membro do Novas Vozes, ele também perguntou: qual é o papel e a importância da escola como uma instituição de ajuda aos problemas ligados à saúde mental e de apoio aos jovens? É fundamental, né? E eu diria que não só aos jovens, mas às famílias desses jovens. A escola é um serviço que está inserido na comunidade, né? Ela, assim como as unidades de saúde, conhecem o que a gente chama de território. Cada região do município, seja ele grande ou pequeno, ele tem as suas características, né? Tem a parte que é mais urbanizada, tem a parte mais rural, tem a parte mais uma condição socioeconômica mais baixa, outras mais altas, e por isso as necessidades mudam. Eu não estou nem dizendo que a região que tem uma condição socioeconômica mais baixa precisa de mais atenção. Às vezes, a região em que se tem uma condição socioeconômica dita melhor tem uma necessidade tão grande quanto a outra, tá? Então, a escola que está inserida nesse território e conhece esses jovens e, por consequência, as suas famílias, tem um papel fundamental na prevenção, né? Quando ela promove palestras, promove orientação, abre as portas para ouvir essa população, né? Nós sabemos que muitas vezes as violências são identificadas na escola, as alterações de comportamento que os professores notam são os sintomas, é o sofrimento emocional que está apontando aí um quadro maior, mas também no encaminhamento desses casos, né? Muitas vezes é a professora que encaminha essa criança para a unidade básica, é a coordenadora que chama a família para conversar e percebe que o pai precisa de ajuda, né? Então, é um papel fundamental da escola nas ações, tanto de prevenção quanto de promoção à saúde. Ira Maia, obrigado. A gente ficaria aqui muito mais tempo Pois é. Conversando, mas a gente queria agradecer você por esse momento. Lá no final a gente volta todo mundo e eu queria apresentar para vocês já agora na sequência a nossa próxima palestrante da noite, a psicóloga e companheira Leão Daniele Souza, formada em psicologia, com pós-graduação em atendimento clínico e testes psicológicos. Ela é técnica em açúcar, álcool e secretariado, palestrante e consultora com ênfase em atendimento primário, humanização e acolhimento. Atua na abordagem TCC, vou pedir para ela explicar para a gente o que é essa abordagem, e ela é especialista em atendimento online. Dani, boa noite, seja bem-vinda. Você tem o seu tempo, eu volto aqui com... Olá, boa noite a todos estão me ouvindo? Alto e claro. Ok, deixa eu me apresentar mais um pouquinho. Sou a Daniele, mulher branca, cabelos claros, puxado por louro. Estou usando uma blusa preta, uso óculos, sou mediana, 1,62 m e será um prazer falar com vocês aqui nesse primeiro seminário das Novas Vozes. Bom? E também agora me aprofundando e aprendendo Libras, porque isso também faz parte do acolhimento que nós precisamos como voluntários. Ótimo, vamos lá. Como eu conversei com a Ranieri antes, nós vamos fazer uma explicação bem simples, né, para que nós começamos a entender o nosso acolhimento enquanto voluntários no Lions. Tudo que a colega falou anterior, quando não cuidado, chega naquela situação, né? Então, eu estou no quarto Lions, na quarta instituição, comecei no Mato Grosso do Sul, né, fui convidada, eu falo que a minha entrada no Lions foi graças a uma pizza, né? E de lá eu fui transferida para Tocantins, voltei para o Mato Grosso do Sul e hoje eu estou aqui no Lions Independência Piracicaba. Então, eu andei um pouquinho em alguns Lions, tenho mais de 15 anos do Lions, e vejo a importância desse acolhimento humanizado que veio de encontro à minha especialidade. Por que TCC? Já respondendo a pergunta do Ranieri. TCC é terapia cognitiva comportamental. É o que você pensa e como você age. Então, ela é mais breve, conhecida também como terapia breve. Então, a gente fala mais o normal para que venha o cliente a entender. Então, eu já começo aqui com o achismo, né? Que é o achogonismo. O que é isso? Quando a gente chega num ambiente, a gente tem um pré-julgamento de todo mundo. Isso é normal, todo ser humano faz isso, aquela roupa, ela veio assim, ela fala assim, ela come assim. Mas desde quando isso fica no seu íntimo, né? Porque hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo se acha profissional. E a gente acaba julgando uma pessoa sem dar a oportunidade de conhecê-la e também que essa pessoa nos conheça.
Então, são profissionais formados pela Universidade de Facebook, né? A gente brinca muito isso com adolescentes nas palestras, com especialização em Instagram, com diversas obras enviadas via WhatsApp, e a função é comentar e não conhecer e dar mentoria daquilo que nunca fez. Isso acontece todos os dias dentro da nossa casa, dentro dos clubes e dentro do nosso social como um todo. Então, é muito fácil, aqui fala do Instagram, eu falo sempre isso nas minhas falas para adolescente. Cuidado com o que você vê e toma como verdade. Porque muitas vezes não, é verdade isso. A gente tira 10, 20, 30 fotos usando filtro, fazendo poses, para que uma fique mais ou menos e a gente poste para se sentir bem e o outro vê aquilo bem. Mas a realidade atrás de uma tela não é igual a que a gente vive. Então, falando na base do achismo, a gente vai falando, falando e uma mentira se torna verdade. Quando a gente acredita nessa nossa própria verdade, a gente quer induzir o outro a acreditar nisso também. Então, esse acolhimento começa assim, dentro do nosso clube. A gente não sabe a história, a gente não sabe a cultura, a gente precisa abraçar, acolher humanizadamente. Porque tudo isso que eu acabei de falar é IA. Tudo isso aqui é automático, robótico. E nada melhor do que uma boa conversa, uma boa risada, um bom bate-papo e fazer a pergunta certa no momento certo, no tom certo, para que você dê a oportunidade de conhecer a pessoa e a pessoa te conhecer. Então, nós precisamos trabalhar isso dentro da gente para que nós não começamos a achar que tudo é achar. Eu tenho na minha vida essa palavra, eu não uso. Achismo, são 3 palavras que eu não uso. Achar, eu acredito, eu não acho. Eu acredito que não vai dar certo a minha ida para tal lugar. Eu acho que não vai dar certo, você não transmite confiança. O outro é fase. Para quem tem um celular, todo mundo joga um joguinho no celular, certo? Então, quando a gente passa de uma fase para outra, a outra fase sempre será mais difícil. Então, trocar o AX, ou a fase, por etapa, porque etapa a gente vence. E fase a gente tem dificuldade de passar. E o outro, que é mais um pouquinho complicado de se tirar da nossa vida, que eu acabei de falar essa palavra, é isso. É complicado. Que todo mundo fala isso. Ah, mas é complicado. É complicado ou nós complicamos? Então, essa última palavra é a que é mais difícil de tirar do nosso cotidiano, mas não é impossível. Próxima, Ranieri. Então, aqui é uma ramificação daquilo que eu estava explicando, né? As pessoas ouvem a metade, entendem um quarto e contam o dobro. Então, é algo que eu ensino muito também nas minhas sessões terapêuticas. Quando você vai falar para muitas pessoas a mesma coisa, seria interessante estar todo mundo reunido. É isso que nós do Lions fazemos nas reuniões de diretoria, está reunido a diretoria, na reunião geral, nas festivas, nas comemorações, porque quando você fala para todo mundo uma única vez, fica subentendido que é aquilo. Quando a pessoa tem dúvida, vai direto a você e tira essa dúvida. Agora, quando você fala para uma coisa que tem uma forma de entendimento diferenciado do outro, cada um entende o que é, o que lhe convém, fica muito difícil depois reunir tudo isso e sair desmentindo. Isso é um tipo de acolhimento também, né? Então, não julgar aquilo que você ouviu sem ter certeza daquilo que você ouviu. Aqui tem uma foto também de um iceberg, né? Essa realidade, a gente mostra um pouquinho da nossa realidade. Por mais que eu tenho mais de 15 anos de Lions, por mais que eu tenha esse tempo todo de Lions, e tem pessoas aqui, eu tenho certeza que tem muito mais do que eu, muito mais conhecimento, entendimento, mas a gente não conhece a fundo a história dessa pessoa. Então, nós não sabemos se naquele dia aconteceu alguma desavença familiar e a pessoa quis esparecer e também foi procurar esparecer numa reunião com os amigos do Lions, e lá, de repente, a gente começa a olhar e a entender da nossa forma, a gente faz esse subjulgamento e já dá o veredito. Isso é muito perigoso nos dias de hoje. Junta tudo isso para ver se não chega no que a nossa colega anterior falou: crises, transtornos e tudo mais. É muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado com esse nosso próprio acolhimento, nossa própria forma de falar, antes de passar para o próximo. Próximo, Ranieri. Aqui é um protocolo básico que tem esse desenvolvimento aqui na psicologia, é para quando pessoas estão entrando em crises, principalmente a crise de ansiedade, que é muito comum hoje, né? É o mal do século. E essas crises de ansiedade não sabendo ser controladas, ou pelo menos a tentativa de controlá-las, leva àquele número horroroso que o Ranieri falou no início do nosso seminário, mais de 700 mil
pessoas perdem a vida por causa desses problemas mentais, né? O fundo do poço é um dos lugares mais visitados do mundo. Só que lá ninguém tira selfie, lá ninguém se expõe, né? Não se iluda com a vida perfeita de ninguém em rede social. Então lá todo mundo precisa, não necessariamente precisar, mas já foi lá. Então é lá onde a gente coloca a cabeça no lugar, ou não, ou entra em crise, mas essas crises, esses erros, é para nós não cometermos novamente e não ficar vivendo esse problema. Problemas foram feitos para serem solucionados e não vividos, né? Exemplo fácil disso no nosso dia a dia, todo mundo aqui já passou pelo ensino médio fundamental. Então, lá na hora que a gente ia fazer uma prova de matemática, está lá no enunciado da prova. Resolva o problema. Não está pedindo para você viver o problema ou deixar para lá. Resolva do seu jeito com as ferramentas que você tem. E se você acredita que não tem condições de fazer isso sozinho, procure ajuda. Esse protocolo básico aqui, para recomeçar, geralmente se dá em crises, né? Primeiro, saia do confinamento. Quando você entra em uma crise de ansiedade, tem um confinamento, entre quatro paredes, e geralmente o lugar que mais você gosta de ficar. Geralmente, na minha atuação, eu vejo muito isso acontecendo dentro de quartos, né? Adolescente ama ficar dentro do quarto. E lá deveria ser o acolhimento dele, o lugar seguro, o ninho dele, pois é lá que geralmente começa essas crises. Então, é sair desse quarto, é sair desse ambiente confinado. Saia da normalidade. Qual que é a coisa mais normal que você faz hoje em dia? Hoje em dia até mais no celular, né? Ficar olhando TikTok, Instagram, fazendo joguinhos no jogo, no celular. Então isso já se tornou normal para você. Então você foge mais uma vez dessa etapa aqui, dessa fase desse protocolo. Vá para um ambiente aberto. Você deu a crise no quarto. Ah, tá, vai para a sala, fica no celular. Saia do celular, vá para a varanda. Saiu da varanda, dá uma volta no quarteirão. Claro, se você estiver uma consciência plena que você tem condições para fazer isso, porque você vai tirar o foco daquele ambiente que você está ambientada, né? Procure uma rede de apoio. Geralmente você tem um marido, um namorado, um amigo, um professor, tem algum lugar que você gosta de ir, de conversar com alguém. Essa rede de apoio também pode ser um CRAS, pode ser um CAPS, pode ser um hospital, pode ligar também, nós temos rede de apoio via ligação. Diante de tudo isso, se essas crises você não conseguiu amenizar, aí você entra em contato com o seu psicólogo. Já aconteceu isso comigo várias vezes, tem gente que começa esse protocolo de baixo para cima, mas é a confiança que a pessoa tem e depositou no psicólogo. Então faz muito sentido também. E não é porque ele começou de baixo para cima que nós não vamos acolher, né? Nós vamos passar por essa etapa aí junto também nesse protocolo básico. Pode passar, né? Dani, 5 minutos. Ok. Nem tudo que a gente ouve, né? Aí é só tirar uma letrinha que muda todo o contexto. E eu gosto de usar figuras para fazer a explicação mais para adolescentes, né? Para crianças e adolescentes. Toda a história tem dois lados. Em todos os lugares, familiar, social, no emprego. Então, o lobo mau sempre será o lobo mau se a gente não parar e ouvir a versão dele. E isso é uma história antiga que permanece até hoje. A gente sempre escolhe um lado. Mas quando você está em fase de acolhimento, é importantíssimo e fundamental você ouvir os dois lados, para que você não bata o martelo com a sua verdade e faça o outro acreditar também nessa sua verdade. Pode passar, Ranieri. E tudo isso é tentativas e treinamento. Na psicologia, nada mais é do que você tentar e tentar até você conseguir. Tá aqui o Usain Bolt, né? Treinou 4 anos para correr 9 segundos. Ele não correu 9 segundos do nada. Foram anos de treinamento, de insistência, permanência e querer. Então, isso também tem que ser colocado na nossa vida. Você quer fazer uma formatura, você quer casar, você quer comprar um carro, você quer ser uma boa pessoa. Não adianta ficar repetindo que você não consegue, porque você está condicionando o seu cérebro a acreditar nisso. Então, treine, tente novamente. Se você não conseguir sozinho, procure ajuda. O seu momento vai chegar. Pode passar. Pode passar, Daniela. Oi, próximo. Esse daqui, por mais que você se julgue, tem muita gente que se inspira em você. Tem muita gente no Lions que é visto como uma rede de apoio. Esse leão aqui não é à toa, nós somos leões. Essa história de vamos matar um leão por dia. Não, ninguém tem que matar ninguém. Todo mundo é o seu leão, o seu próprio leão. Você já pensou se a gente tirasse a possibilidade de o outro falar? Ele é leão no ambiente dele.
Nós somos os leões, nós temos que matar problemas e não matar pessoas com forma de falar, agressividade, né? Você inspira pessoas que fingem que não te vê, porque é muito difícil elogiar, é muito mais fácil julgar. Então, seja uma pessoa que inspira novas pessoas. Acolha, o Lion serve para isso. Próximo, é isso. É algo simples, que espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Acolhimento é isso, Lions é isso. Cuidado como fala, aonde fala e com quem fala. Porém, precisa se ser falado para muitas pessoas que você é importante e o outro também é importante. O Lions não foi criado para uma pessoa. Não é à toa que é uma das maiores instituições de ajuda do mundo, tá bom? É isso. E que Espero ter bom que ajudado. temos companheiras leões como você, Dani, aqui nos ensinando hoje. Obrigado pela sua generosidade e Obrigada. parabéns. Adilson, companheiro Adilson, temos pergunta no chat? Temos sim, Rani. A Ângela Sancinetti. Como a inteligência artificial está interferindo nos cuidados das doenças mentais? Olha, fakes é o principal. E eu sempre falo muito para os pais das minhas crianças, cuidado com o tio Google, né? Porque o que vem de pessoas com diagnóstico fechado, que digita lá, estou sentindo uma dor de cabeça, a pessoa já vem com diagnóstico para morrer, né? Então, cuidado, nem tudo que ouve realmente ouve. Então, isso me preocupa muito mais. E não se comparar a outra pessoa, principalmente com rede social. Você vê uma foto bonita numa praia, então você acredita que aquela pessoa é merecedora e você não. Mas aí pagar um hotel e tá lá. Então vamos devagar que o seu tempo vai chegar, né? Não acreditar em tudo que você vê. Eu acho que você até já respondeu a próxima pergunta. Ó. Daniele, quais são os perigos das exposições das maravilhas, das fantasias e da felicidade plena postadas nas redes sociais para a saúde mental, principalmente das pessoas menos favorecidas economicamente? Realmente, engajei as respostas. É, as pessoas, elas procuram felicidade e aprovação, né? O tempo todo precisa ser aprovado. Mas para uma aprovação ser fidedigna, ela precisa de um erro antes. E a gente não quer mais errar. A gente não quer fazer as tentativas. Antigamente se fazia um trabalho de escola manual, né? Folha, folha com linha, capa contra capa, errava, jogava fora e fazia de novo. Então, hoje, esses chats que levam tudo, eu evito muito, muito e ensino muito isso. É muito difícil tirar hoje essa normalidade que se criou no mundo, mas a gente pode viver com isso. Nós podemos, a gente vive com tantas outras coisas aí. O que a gente pode realmente se falar, se ouvir falar, tente fazer algo das antigas. Eu sou muito dessas, né? Um time que está se ganhando não se mexe. Eu falo que não adianta uma caneta linda, maravilhosa, cheia de brilho. Essa daqui é a que vai assinar, essa daqui é a que funciona, essa aqui que cai e não falha. As outras têm beleza, né? É isso mais ou menos. Obrigado, Dani. Obrigado, Eu que Adilson. agradeço. A gente vai passar aqui para a próxima palestrante. Gratidão, já já a gente retoma com vocês. Nesse momento, queria convidar a dar voz e vez a companheira Regina Pocai, educadora integrativa, especialista em respiração consciente e coerência cardíaca, com mais de 30 anos de experiência transformando vidas através de práticas baseadas em evidências, criadora do método Realize. Seu trabalho integra ciência, fé, sensibilidade e a pedagogia para promover saúde através de práticas que levam o equilíbrio emocional, autorregulação e bem-estar integral, oferecendo caminhos simples, profundos e aplicáveis para cultivar a presença, propósito e a coerência no cotidiano. Regina, seja bem-vinda, querida. É um prazer, uma honra ter você conosco.
Obrigada, Ranieri, o prazer é meu. É uma honra estar aqui, podendo fazer essa partilha com vocês e aprender tanto. E exatamente o meu tema, que é regulação emocional na prática, respiração, presença e coerência para o bem-estar, ele trata da promoção da saúde muito mais do que da prevenção de doenças. Então, nós vamos poder experimentar aqui na prática, e este é o meu convite para todos vocês, experimentarmos um pouquinho na prática tudo que as nossas colegas de forma tão brilhante já trouxeram aqui de conhecimento. Quando falamos em saúde mental, quase sempre pensamos em pensamentos e emoções. Contudo, existe uma pergunta anterior e essencial. E eu quero que vocês reflitam desta pergunta, né? Como está o seu sistema nervoso agora? Bem, hoje dentro do seminário que traz como tema o ABC da saúde mental e bem-estar, eu quero trazer um foco no C, que é o C de corpo em coerência. Porque não existe mente regulada num corpo desregulado. E como educadora integrativa, o meu trabalho é traduzir a ciência de forma prática e simples em algo possível, real, mesmo quando tudo parece desmoronar. E quem de nós não vive o caos, né? Pessoas vivem no dia a dia, algumas pessoas vivem um caos, saem logo, outras permanecem, né? Como nós vimos aqui sobre o sofrimento emocional, os transtornos mentais e as crises, vimos tão brilhantemente apresentado pela Ira Maia essa diferenciação, mas todos nós experimentamos momentos de caos. E a única coisa que nós não controlamos, então, é o que está fora de nós, porém podemos controlar o que está dentro. E o que eu faço na minha prática diária como educadora integrativa é ensinar essas práticas. Eu ensino esta regulação através da respiração, do movimento que conduz o ser humano à coerência cardíaca. E aí eu trago, então, uma boa notícia, né? Que regulação emocional não é um talento, não necessariamente nasce conosco, né? Mas é uma habilidade treinável. Regulação emocional é perceber. E perceber é você não só captar o mundo, mas você permitir que, independente de qualquer coisa, o mundo te atravesse, que você permeie, seja permeável, e que você faça isso com consciência. E a consciência, ela não habita fora da experiência sensível, da presença, mas ela emerge desta presença. Porque quando esse movimento acontece, então a presença se estabelece. E na presença há coerência. E é disso que a gente vai tratar aqui na prática, porque quando nós colocamos pulmões, coração e cérebro em harmonia, então nós conseguimos este estado de coerência cardíaca. E aí eu vou pedir então, Ranieri, essa agora é a deixa para colocar o mapa, e eu vou convidar cada um de vocês aqui a observar este mapa. Nós vamos falar, este mapa, ele mostra para a gente dois grandes estados da nossa fisiologia humana, que é o desgaste, como o próprio nome fala, né? Nós estamos falando então de desgastes, de emoções desgastantes, e ele fala da renovação. São questões que estão totalmente ligadas à fisiologia humana. E o problema não é entrar na zona de desgaste, mas sim permanecer nela. Este é o grande problema. E o caminho entre o desgaste e a renovação, como a gente vai aprender e praticar aqui neste mapa,
passa pelo coração e passa pela respiração. Sumiu a voz. Pronto. Vocês estão todos enxergando aí o mapa? Está todo mundo vendo? Sim, sim. Sim, sim. Então, vamos fazer aqui a prática, né? Olha só, nós falamos um pouco de equilíbrio, falamos sobre a respiração como um recurso para trazer equilíbrio emocional, coerência cardíaca. Alguém aqui pensava ou estava prestando atenção no seu ritmo respiratório antes de eu falar de respiração? Com certeza não, né? Ou pouquíssimos estavam prestando atenção. Mas a respiração, ela acontece, então, de forma involuntária, através do nosso sistema nervoso autônomo. Nós fizemos a pergunta inicial, como está o seu estado, o seu sistema nervoso agora, né? Então, a respiração, ela acontece independente da nossa vontade, não é verdade? Mas, quando eu trago foco e intenção a essa respiração, então eu promovo saúde, promovo um estado de bem-estar interno e isso traz cura. Cura para muitos destes acometimentos que foram citados aqui. E essa é a minha proposta. Alguém aqui já pratica mindfulness ou faz respiração consciente, já conhece esse termo ou é um termo totalmente desconhecido para vocês? Sim, estão dizendo aqui que algumas pessoas conhecem isso, então é muito importante. Porque, olha, nós fazemos em média, por dia, pasmem vocês, para quem não sabe, 25 mil respirações por dia. Então, o que nós estamos fazendo entre o nosso primeiro sopro de ar do dia, quando o dia amanhece, até o momento que nós vamos dormir, a qualidade que nós estamos dando, a atenção que nós estamos dando para essa respiração vai fazer toda a diferença no nosso dia. E nós vamos poder ver isso neste mapa do desgaste e a renovação. Então, nós estamos vendo aqui que nós temos 4 quadrantes, né? O quadrante 1 e 2 fala um pouco dessas emoções e atitudes desgastantes. Nós temos um eixo aí, uma linha vermelha que cruza, que é o eixo de resposta hormonal. Deste lado, no quadrante 1 e 2, nós temos aqui um marcador que é o cortisol, é um marcador de resposta hormonal desgastante. Nós temos tantos outros marcadores, porém colocamos o cortisol aqui, todo mundo conhece que o cortisol, então, ele é o hormônio do estresse. Então, vamos imaginar que neste mapa nós passamos pelos 4 quadrantes durante um dia. Nós vamos pensar em 24 horas. Então, no quadrante 1 e 2, emoções e atitudes desgastantes. Eu estou tratando de uma respiração ofegante, uma respiração alta e encurtada. E aqui é importante eu dizer que 90% das pessoas respiram de forma disfuncional. E nós podemos, com este recurso, com essa capacidade de autonomia, nós podemos trazer este equilíbrio, né? Ter essa capacidade de equilibrar. Então, aqui neste quadrante 1 e 2, nós temos essas respostas de emoções e atitudes desgastantes, como também já foi citado, raiva, ansiedade, angústia, tristeza e tantas outras que vocês podem elencarem, né? Se vocês quiserem depois imprimir esse material e terem guardado com vocês, isso é um grande mapa, é um grande raio-x do seu comportamento, né? Se avalie neste mapa. Então, só que vamos pensar, aí nós temos um eixo que corta aqui, que é a ativação do sistema nervoso autônomo, que é esse eixo que trata do nosso sistema nervoso simpático, na parte de cima, que fala da alta frequência cardíaca, como está escrito aí, e a parte de baixo trata do sistema nervoso parasimpático, que, como o nome diz, eu gosto de fazer essa analogia,
ele nos acalma, ele tende a baixar a nossa frequência. Muito bem. Então, nós temos aqui quadrante 1 e 2, sistema nervoso simpático, alta frequência cardíaca na parte de cima, sistema nervoso parasimpático, baixa frequência cardíaca na parte de baixo. Muito bem, do outro lado, no quadrante 3 e 4, nós temos lá também um hormônio que foi colocado ali, que é o DEA. Ele é o hormônio da felicidade. Existem outros marcadores, tantos outros, ocitocina, vários outros marcadores que também falam de emoções e atitudes renovadoras. Mas nós deixamos o hormônio da felicidade aqui para esse lembrete, para lembrar que nós então estamos falando de emoções e atitudes renovadoras. O que nós poderíamos citar aqui? Paz, Regina, 5 minutos. Ok. Estamos falando de paz, tranquilidade. E muito bem. Então, aqui no quadrante 3, nós temos emoções que ativam alta frequência cardíaca, o coração batendo forte, porém com atitudes e emoções renovadoras. Temos no 4, sistema parasimpático ativado, emoções e atitudes renovadoras, porque estamos deste lado aqui do quadrante, então nós estamos falando aqui de paz, coisas que nos tranquilizam. Aí a pergunta que eu faço para vocês: onde você permanece mais durante o seu dia? Qual a sua tendência comportamental? Você é mais estouradinho, fica lá no quadrante 1, com emoções desgastantes? Você é aquela pessoa que tem uma tendência à depressão, fica ali no quadrante 2, liberando cortisol, aquela coisa mole, cansado, tendência à depressão? Você é uma pessoa que está ok, está feliz, está com o seu sistema nervoso simpático ativado e atitudes e emoções renovadoras? Ou você permanece mais aqui nesse 4, que é aquela pessoa zen, que fica zen o tempo todo? Pensa um pouco, então, aonde você fica mais. Mas se pergunte, qual lado é melhor? Independente da sua tendência. A minha tendência, por exemplo, por incrível que pareça, é ficar no 2. Se eu bobear, eu vou para o 2, que é uma tendência à depressão. Mas eu posso escolher, através deste recurso que é a respiração consciente, caminhar, né, para o 3, para o 4. Por exemplo, agora, neste momento, falando aqui para vocês de algo que eu adoro, eu estou no quadrante 3. Porque eu estou com uma emoção, uma frequência alta, meu coração está batendo alto, porém, emoção positiva, o hormônio da felicidade. Talvez vocês que estejam me ouvindo, e se estão gostando do que eu estou falando, devam estar neste momento, a grande maioria, aí no 4, no quadrante 4. Porque você está ouvindo algo que é interessante, então você começou a pensar na sua respiração. Este quadro, ele fala um pouco para a gente. Voltou? Estão me ouvindo? Ou saiu o meu som novamente? Tá? Eu botei o dedo aqui, achei que tinha terminado. Então, este quadro ele traz para a gente essa ideia do nosso comportamento durante o dia. Eu tenho certeza que se você pensar no seu dia hoje, em qual você permaneceu mais no dia de hoje? Você ficou mais no quadrante 1, com emoções desgastantes e seu batimento acelerado? No 2, no 3 ou no 4? Mas nós, e a boa notícia é essa, por isso que eu falei que é uma habilidade treinável, nós podemos escolher todos os dias, respirando de forma intencional, sair de qualquer destes estados desgastantes e caminhar para os estados renovadores. Isso a ciência mostra. O Instituto HeartMath estuda isso há mais de 30 anos. Estuda essa matemática do coração, provando que quando pulmão, coração e cérebro estão, então, em harmonia, entra-se em coerência. E aí eu quero deixar para vocês uma prática de respiração, porque essa é a pergunta que sempre vem. Regina, então, como eu faço para respirar de forma correta? Já que 90% das pessoas têm respiração disfuncional. Então, o que nós vamos entender aqui? Eu gosto de fazer este movimento aqui para que vocês entendam. Nós vamos aprender a respiração coerente.
O mesmo tanto de ar que eu inspiro é o mesmo tanto de ar que eu expiro. E se eu consigo fazer isso, esse ritmo respiratório, de forma que eu consiga fazer 6 respirações por minuto, eu entro num ritmo que se chama respiração ressonante. E aí vocês podem dar um Google, pesquisar, vocês vão entender, vão ver isso. Tem artigos científicos, eu posso mandar material, mas hoje eu quis trazer aqui uma prática. Quando eu coloco o meu corpo em respiração ressonante, esse ritmo de inspira contando 4, expira contando 4, e vai trazendo isso no momento de presença, então eu vou promover saúde. E para finalizar, eu queria fazer essa prática com vocês. Eu quero propor que todos agora possamos fazer de forma silenciosa e num ritmo confortável para cada um, porque cada um tem uma capacidade pulmonar. Então, eu vou pedir que você se coloque de forma mais tranquila possível, se puder, as mãos nas pernas, e você faça, então, 4 ciclos de respiração coerente, inspirando, contando 4 tempos e expirando, contando 4 tempos. Faça isso num ritmo confortável para você, e aí você vai poder sentir imediatamente os benefícios. Vamos começar então, cada um no seu tempo? Eu não sei se todos já terminaram, mas eu tenho certeza que quem pôde fazer, talvez alguém não conseguiu fazer, mas quem pôde fazer já sentiu imediatamente os benefícios da respiração coerente no seu corpo, e você com certeza baixou a sua frequência cardíaca. Então aqui fica o meu convite para que vocês possam praticar. Ai, quantas práticas por dia, Regina? É on the go, a todo momento, a hora que você lembrar. Então pratique, porque isso vai te trazer saúde. Me coloco à disposição, eu tenho aqui no Avodessa um espaço de saúde e bem-estar, onde nós temos profissionais. O Ranieri está deixando aí também o meu Instagram, o Instagram do meu espaço, e lá eu tenho dicas. E aí, Ranieri, eu mandei, acho que para você, um e-book que eu fiz, e vocês, se você puder distribuir então para todos os participantes, utilizem, pratiquem, porque vale a pena. Muito obrigada. É um presente que a gente vai dar para a LC3, Regina, como esse presente que você deu agora para a gente. É importante, né? A gente nunca presta atenção na respiração até alguém falar sobre presta atenção na respiração. Isa, tem alguma pergunta para Regina? Parabéns, Regina. Acabou de chegar uma pergunta aqui da Miriam. Qual a melhor maneira de respirar e inspirar? Inspirar pelo nariz e expirar pela boca. A regra básica a respiração, ela é diafragmática. Então, o diafragma é esse músculo que nos sustenta, ele tem essa função. Então, por que pelo diafragma? Porque quando eu inspiro, o meu diafragma baixa e ele se movimenta, ele traz esse movimento, inclusive movimentando as minhas vísceras. Então, a respiração, ela é abdominal. Ela é feita pelo nariz. Eu inspiro pelo nariz e expiro pelo nariz. Ah, e a boca? Para que serve? É plano B. A boca é só para quando você está muito obstruído, porque o nariz ele tem todos os pelinhos, toda a filtragem, ele leva o ar na temperatura necessária para que ele chegue aos seus pulmões e seja potencializado esse processo de oxigenação cerebral. Então, a forma melhor de se respirar é pelo nariz. Então, o mesmo tanto de ar que entra, mesmo tanto de ar que sai. Obrigado, Regina. A gente vai retomar daqui a pouco no final, gente, e nesse momento eu passo a apresentar ele, o companheiro e psicólogo Renato Bradiato, é formado em psicologia e pós-graduado em coaching e liderança, palestrante motivacional e psicólogo da Prefeitura Municipal de São Manuel, trabalhou como orientador social na Santa Casa
na Casa Santa Maria de São Manuel, desenvolveu trabalho voluntário junto à Igreja Católica local e Lions Clube de São Manuel. Possui deficiência visual, é PCD, pessoa com deficiência. Mesmo em sua condição, supera obstáculos na busca por tecnologias assistivas, permitindo atuar profissionalmente com equidade frente aos desafios e as barreiras naturalmente impostas. Renato, uma honra e um prazer ter você conosco aqui hoje. Te dou passo e voz. Obrigado. Todos me ouvem? Alto e claro, companheiro. Perfeito. Então, primeiramente, quero agradecer pelo convite para estar aqui com vocês. Nesse movimento imprescindível, né? Eu estava aqui ouvindo as colegas e estava imaginando, né? Psicólogo é um ser que gosta de conversar, né? 15 minutos para o psicólogo é como se fossem 5 segundos, tá? Acho que isso é nativo da nossa profissão. A gente gosta de explanar, gosta de conversar, gosta de estar sempre batendo papo, trocando ideia e levando um pouco daquilo que a gente conhece, um pouco daquilo que a gente experiencia no nosso dia a dia profissional, não só na teoria, mas na nossa experiência cotidiana, para todo mundo que espera, principalmente, como já foi muito bem apresentado aí, nesse tempo de tantas dificuldades que a gente vive, né, nesse pós-pandemia, em termos de saúde mental, mundo afora e, por que não, nas nossas comunidades também. Então, antes de adentrar o tema, vou rapidamente só concluir minha apresentação para eventuais pessoas com deficiência visual, assim como eu. Eu sou uma pessoa branca, de pele branca, estou careca no momento, visto uma camiseta branca, gola polo, uso óculos azul escuro com lentes no formato retangular e uso a minha lapela do lado direito, um pequeno pin de aproximadamente 1 centímetro com o distintivo do Lions Club. Vamos falar um pouquinho, né? Complementando aí, acho que já foi tudo muito bem pontuado, tudo muito bem alicerçado no que tange à questão da saúde mental, tanto no âmbito dos Lions Clubes, quanto no âmbito mesmo dos indivíduos, dos companheiros, das pessoas que compõem esses clubes e convivem nas suas comunidades. Mas eu ouso aqui complementar um pouquinho falando sobre as comunidades vivas e saúde mental, né? Como já foi apresentado, sou psicólogo e trabalho desde a minha graduação há 13 anos, sempre atuei e continuo atuando na área da psicologia social, mais especificamente dentro da política de assistência social. E como política pública de proteção e de garantia de direitos, um dos direitos fundamentais, dentre tantos outros, é o direito à saúde e é o direito à saúde mental, que é o que se discute aqui hoje. E eu divido essa fala dentro das comunidades vivas em dois pontos, né? A importância dos vínculos comunitários para o bem-estar emocional, então, quanto os vínculos que a gente estabelece nas nossas comunidades podem contribuir positivamente para o nosso bem-estar emocional e, consequentemente, acerca da nossa saúde mental, e também como os Lions Clubs podem se tornar agentes de cuidado e de acolhimento no âmbito dessa questão de saúde mental. Pode passar para o próximo slide. Falando um pouquinho de saúde mental e comunidade, né? Quão importante, isso já foi até mencionado, mas eu reforço aqui, quão importantes são os vínculos sociais, né, no ato de fortalecer a saúde mental. Eu faço aqui menção a uma frase que eu ouvi, né, aquele momento da história, lá em 2004, há 22 anos já. Ele era meu professor de Direito num curso técnico de contabilidade, mas hoje eu tenho a honra de dizer que é meu padrinho de Lions Club, nosso querido companheiro Luiz Celso Luizeto, aqui do Lions Club de São Manuel. E ele sempre usava uma frase nas suas aulas de Direito, quando ele dizia que o ser humano é um ser eminentemente social, né? E dentro dessa frase que eu faço minhas, essas palavras do grande professor Celso Luizeto, esses vínculos sociais, né, são algo estreitamente necessários para a nossa espécie humana. Nós não somos seres que fomos criados para a individualidade. Não somos seres que fomos criados para o individualismo. Apesar de hoje estarmos vivendo tempos de isolamento social, de individualidade à frente de um aparelho celular, por exemplo, de tecnologia, a gente vem se distanciando das nossas convivências comunitárias, né? E isso tende a agravar ainda mais a nossa condição de saúde mental. Quando a gente fala em convivência, a gente tem certeza que a convivência reduz consideravelmente o isolamento, quase que uma consequência natural,
e também reduz o sofrimento, reduz tudo aquilo que a gente está angustiado, sentindo, né, de uma forma pesada no nosso dia a dia, na nossa particularidade. A gente tem a oportunidade de compartilhar comunitariamente dentro da nossa convivência com a relação com as outras pessoas. E cabe dizer também que a rede de apoio, quando a gente constrói uma rede de apoio dentro do que já foi colocado pelas colegas, né? Pessoas que fazem sentido para a gente, ambientes que fazem sentido para a gente, que contribuem positivamente para o nosso bem-estar social, essas redes de apoio podem promover segurança emocional. Passando para o próximo slide, vínculos e rede de apoio, reforçando ainda mais isso que eu já apontei. Aqui eu falo de 3 elementos essenciais. Quando a gente fala comunidade, a gente pensa logo numa ação mais macro, sistêmica, né? O todo da comunidade. Mas a gente não pode esquecer que a comunidade é um grande quebra-cabeça formado inicialmente por peças minúsculas chamadas família. Então, quando a gente pensa nesses afetos, quando a gente pensa nesses relacionamentos afetivos, nesses vínculos que a gente vai construindo, ele tem obrigatoriamente que se iniciar no nosso núcleo familiar. Por vezes, a gente tem muito sofrimento dentro dos nossos núcleos familiares, dentro das nossas famílias, a gente tem histórias, a gente tem divergências, a gente tem questões que estão, muitas vezes, amarradas historicamente dentro das nossas famílias, mas que precisam, de uma certa forma, ser avaliadas com muito carinho, né, com muito cuidado e com muito zelo, porque de nada adianta a gente pensar, enquanto leão, em promover a saúde mental da nossa comunidade se a gente não ousa promover a saúde mental dentro do nosso próprio núcleo familiar. Para isso, a gente constrói vínculos dentro da nossa família, a gente, aí sim, externaliza esses vínculos para laços afetivos de famílias não consanguíneas, que a gente ousa chamar de amigos, e também, de uma forma mais macrosistêmica, dentro da nossa comunidade. Aqui eu trago uma palavra essencial para a gente trabalhar o conceito de proteção em saúde mental, que é a palavra escuta. Escuta não é o mesmo que ouvir, né? Escutar não é o mesmo que ouvir. Ouvir é um processo fisiológico na qual as ondas sonoras, por meio do movimento do ar, atingem o nosso tímpano, que converte essas ondas de ar, esse movimento do ar em impulsos elétricos que são convertidos pelo cérebro como áudio. Isso é o ouvir. O escutar é pegar tudo que a gente ouve e converter em compreensão, em converter em acolhimento, em converter em acolhida constante àquele que nos fala, aquele que nos abre, que nos diz. E escuta exige presença e solidariedade. Não tem como a gente fazer o que eu costumo falar nas minhas palestras, a guerra das dores. Né? Já viu quando a gente vai reclamar de uma dor com uma pessoa? Nossa, eu estou com uma dor nas costas e a outra pessoa parece que começa a querer disputar aquela dor com a gente. Né? E vira uma guerra das dores, onde um parece que quer ter o sofrimento maior que o do outro. Isso não promove saúde mental. Né? Nós temos que tentar trabalhar no sentido inverso disso. Né? Trazer as pessoas, e se a pessoa vem até nós para depositar a sua fala, para depositar a sua angústia, o seu sofrimento, é porque, de certa forma, ela tem um certo vínculo com a gente. Né? Ninguém se vincula gratuitamente, ninguém para ninguém na rua e começa a contar seus problemas. A gente sempre busca aquelas pessoas com as quais a gente tem um certo vínculo, a gente tem uma certa afeição, a gente tem um convívio que nos permite e nos transmite essa segurança dentro dos conceitos de presença e solidariedade. E também coloco aqui o sentimento de pertencimento, que já foi também muito bem explanado. O sentimento de pertencimento é essencial. Né? Se a gente não se sente pertencente a algo, a um grupo, a um coletivo, isso não faz mais sentido para a gente. E na falta de sentido, a gente se distancia daquele objetivo de missão da nossa vida e, consequentemente, as coisas começam a desandar. Né? Se a gente não encontra o verdadeiro sentido nesse pertencimento, e se nós, enquanto leões, se os clubes dentro das suas estruturas não favorecem esse sentimento de pertença para os seus companheiros, cada um nas suas peculiaridades, cada um nas suas particularidades, cada um da sua forma de agir, de pensar e de ser, a gente não consegue contribuir ativamente para a promoção de saúde mental. Passando para o próximo slide, falo do voluntariado, né, que também já foi pontuado, no pertencimento e também nas suas vulnerabilidades. Né? O espaço de propósito e conexão que o voluntariado pode promover. Afinal de contas, ninguém, ou muito pouca gente, faz voluntariado isoladamente, sozinho. Né? Dificilmente isso acontece. Muito pelo contrário. A gente muitas vezes promove, na grande maioria das vezes, assim como acontece no Lions Club e em outros tantos movimentos sociais, a gente promove voluntariado coletivamente, em conjunto. Então,
uma vez que a gente promove isso conjuntamente, a gente consegue construir esse espaço de propósito e de conexão entre os voluntários. Ao mesmo tempo, a gente, quando constrói esses espaços, a gente abre um precedente para a exposição de dores e fragilidades humanas. Todos nós temos as nossas fragilidades, inclusive nós psicólogos, né? As minhas colegas aí podem afirmar ainda mais categoricamente. Todos nós, profissionais da área de saúde mental, buscamos também outros profissionais da área de saúde mental para ser um suporte para o nosso dia a dia profissional, para o nosso dia a dia afetivo, familiar, emocional, como um todo. E também aqui eu ressalto a importância do autocuidado do voluntário, né? Uma das colegas pontuou maravilhosamente bem no sentido de entendermos o nosso limite também, né? Fazer o voluntariado é imprescindível, é maravilhoso, mas a partir do momento que a nossa praxis de voluntariado assume papéis que não deveriam ser assumidos e passam a substituir papéis que pertencem à nossa família, que pertencem a outros ambientes da nossa convivência, a coisa começa a perder o sentido. E a gente não pode se perder nesse aspecto. Passando ainda para o próximo slide, eu trago aqui algumas contribuições. Renato, 5 minutos, por favor. Perfeito, obrigado. Apenas algumas contribuições da psicologia social, que são o acolhimento sem julgamento. Então, acolher sem julgar, já foi também muito bem pontuado, né? Não bancar o papel de juízes da moral e dos bons costumes, mas acolher, né? Buscar compreender, buscar entender a realidade em que se assenta a vivência daquele indivíduo, daquela pessoa. Trazer o que eu disse, escutativa e, por conseguinte, a empatia. Empatia, muitas vezes, é taxado como se pôr no lugar do outro, mas eu digo que é muito mais profundo do que isso. É ter, de fato, o olhar do outro sobre a existência, a realidade, as convivências e as partilhas que a outra pessoa tem do espectro e do ponto de vista dela. Também trago aqui um pouco do cuidado coletivo com o sofrimento, né? Passamos por um efeito de pandemia que nos trouxe um sofrimento coletivo e estamos ainda vivenciando outros sofrimentos que são advento de tudo aquilo que a gente passou há alguns anos, há poucos anos, inclusive. Então, trazer esse cuidado para a coletividade é essencial. Não pensar apenas no sujeito individualmente, mas pensar dentro do contexto social o que a gente pode contribuir e colaborar para a promoção de saúde mental. Trago aqui rapidamente, ainda no próximo slide, sinais de alerta que devem acender uma luz amarela para a gente ficar muito atento no cuidado de saúde mental, isso dentro do nosso clube, dentro da nossa casa, dentro de qualquer ambiente que a gente convive, no nosso espaço profissional. Aqui eu trago primeiramente para crianças e adolescentes. Quando uma criança começa a praticar isolamento social, né? Aquela criança, a criança quer criança, como diz o ditado, ela quer brincar, ela quer se exacerbar muitas vezes nos seus limites, mas ela começa a se isolar. Temos um sinal de alerta aí. Né, quando começam a haver mudanças bruscas de comportamento. Né? Então, como eu falei, a criança, muitas vezes, nós adultos temos que impor os limites para a criança, porque a criança não tem essa condição sozinha, autônoma, de delinear os seus próprios limites, mas, de repente, ela começa a mudar alguns comportamentos. Hora de observar e ter muita atenção. Queda de rendimento escolar é outro sinal. Os profissionais aí que trabalham em escola podem reconhecer isso com muita facilidade. Criança que ia bem, que tinha uma boa desenvoltura, que tinha um bom desenvolvimento dentro do ambiente escolar e, de repente, começa a se perder nisso. Outro sinal de alerta muito clássico. Temos alguns sinais de alerta também para adultos, que está no próximo slide. Temos o desânimo persistente. Né? Pessoas que estão ali desmotivadas, né? Já cansadas, saturadas, precisam ser observadas com atenção. Irritabilidade e agressividade. Qualquer coisa está explodindo, qualquer coisa está estourando. Hora de acender um sinal de alerta também. Uso abusivo de álcool ou outras drogas lícitas e ilícitas. É um outro sinal de alerta. Às vezes a gente quer camuflar problemas, camuflar fragilidades, fraquezas pessoais nas drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. No próximo slide, falo rapidamente do papel do Lions, né? A promoção de ambientes seguros. Isso é imprescindível, né? Transmitir segurança para os seus companheiros, praticar e promover ações solidárias e preventivas, não apenas pensando na correção, não apenas pensando no tratamento da saúde mental, mas por que não pensarmos também na prevenção? Isso é muito menos custoso, material, espiritual e emocionalmente. Pensar também no fortalecimento das comunidades, com ações práticas mesmo do dia a dia, que a gente pode entrar na nossa comunidade com ações, muitas vezes, pensando fora da caixinha, saindo daquilo que já é trivial, daquilo que já é tradicional, e promover ações que tragam a comunidade para junto do Lions Club. Né? O Lions Club, pensado isoladamente, ele perde um pouco do seu sentido, ele precisa se inserir na comunidade e promover ações nesse sentido. Finalmente, aqui, no último slide, eu coloco aqui, no penúltimo slide, aliás,
coloco aqui música como ferramenta de conexão, né? Sou músico também, quem me conhece sabe que eu também sou músico, e ouso dizer que música é uma das melhores ferramentas para a expressão emocional, né? E não estou falando aqui para ser músico, instrumentista profissional, não. Estou falando para deixar a música fazer parte da nossa vida, algo que a gente tem deixado um pouco de lado ultimamente. A música também favorece a criação de vínculos, né? A gente pode se aproximar mais de pessoas, né? Contactar mais pessoas, ter mais vivências positivas a partir da música. E a música também gera motivação e esperança a quem ouve, a quem participa, a quem acolhe, a quem se diverte, a quem ousa a se embrenhar aí no mundo da música. E como mensagem final, eu deixo aqui: cuidar da saúde mental é um compromisso coletivo. Não é só papel do psicólogo, não é só papel do médico psiquiatra, não é só papel de profissionais da área de saúde mental, da área da saúde como um todo, da política de assistência social. Cuidar da saúde mental hoje é um compromisso de cada um de nós, a começar, como eu disse há pouco, pelas nossas famílias, pelos nossos clubes, pelos nossos ambientes profissionais e extrapolando isso além barreiras para as nossas comunidades. E, finalmente, comunidades vivas salvam vidas. Eu ouso dizer aqui: menos telas, mais contato humano, menos telas, mais olho no olho, menos telas, mais abraços, menos telas, mais partilhas e escutas. É isso. Muito obrigado, Renato. Ah, queria chamar aqui o Adilson para saber se a gente tem alguma pergunta no chat. Parabéns, Renato, pela apresentação de tanta informação em tão pouco tempo, viu? Ó, nós temos vários elogios, também as suas inteligências múltiplas de cantor, de voz, tá? Vamos ver aqui. Nós temos muitos. Tem uma pergunta aqui que caberia a todos, mas eu acho que caberia também mais ao que o Renato falou. Acho que é bom fazer agora. É da Jussara Cristiane Teixeira Bueno, lá em cima, ó. Há alguma atividade específica para otimizar a saúde mental do idoso nos clubes para mantê-los presentes e interagindo com as diferentes faixas etárias e propostas inovadoras? Feito, acho que maravilhosa pergunta, Jussara. Hoje a gente fala, principalmente na política de assistência social, a gente fala muito no trabalho intergeracional, né? Então, a aproximação da experiência da pessoa idosa com conceitos, vivências, tecnologias, novos formatos de ver o mundo da pessoa jovem, né? Não tem melhores e piores, devem se complementar. E respondendo a pergunta objetivamente, creio que existem inúmeras atividades que devem favorecer. Claro que respeitando-se as peculiaridades de cada comunidade, de cada cidade, acho que isso é muito bacana a gente observar dentro da nossa comunidade local, né? Às vezes o que faz sentido aqui em São Manuel pode não fazer sentido em Piracicaba, pode não fazer sentido em Rio Claro e assim por diante, né? Cada comunidade tem suas próprias peculiaridades, tem sua própria cultura e deve ser preservado isso. Mas de forma geral, como já foi pontuado anteriormente por outros colegas, atividades físicas, por exemplo, né? Aqui em São Manuel a gente tem um projeto muito bacana dentro da política de assistência social, que a gente faz a capoterapia, né? A capoterapia é um projeto que se baseia na capoeira, né, com um profissional da capoeira, especializado no segmento, e que desenvolve, por meio do lúdico, né, junto com esses idosos, movimentos alusivos à capoeira com cantigas de roda. Então, sem ter a percepção da atividade física, o idoso está promovendo a atividade física, interagindo, se divertindo, compartilhando, e também externalizando muitas vezes. Ele sai de casa muitas vezes brigado com o filho, com problemas de ordem financeira, problemas de isolamento social, que é algo extremamente grave nos dias de hoje, na fase idosa, né? Os filhos saem para trabalhar, e não estou falando nem aqui de abandono, tá? Não estou chegando no extremo, estou falando do isolamento social mesmo, né? Até por uma consequência da realidade social de hoje. Os filhos saem para trabalhar, a família fica ausente o dia todo e o idoso fica lá dentro de casa, isolado do mundo, sozinho. Ele não tem acesso à tecnologia muitas vezes, não sabe operar, ele não tem mais condições físicas de se locomover a grandes distâncias, mas de repente ele sai de casa, vai para um espaço específico que a gente tem aqui no centro da cidade, participa dessas atividades, se desenvolve e configura, reconfigura a sua saúde mental a partir da partilha com outros iguais ali, com outros pares, né? E quando isso se promove de uma forma intergeracional com jovens, com adolescentes, com jovens adultos, isso fica ainda mais enriquecido com toda certeza.
Renato, obrigado. Eu estou trazendo aqui de novo as nossas companheiras. Vamos começar com Ira Maia, então. Ira Maia, seu recadinho final. Obrigada. Quero agradecer novamente pelo convite, pela participação de todos e me dizer que eu continuo à disposição. E foi um prazer mesmo. Aprendi muito hoje e foi muito bom. Meu contato é do meu telefone, pelo WhatsApp, 19 998 29 2497. E o meu e-mail é iramaia, como se fala mesmo com I, Massoni, M de Maria, ASSONI, @gmail.com. Obrigada. Gratidão, Ira Maia. Dani? Olá. Obrigada pela oportunidade de aprender um pouco mais, de passar o meu pequeno conhecimento, e será um prazer participar de outros. Foi maravilhoso, amei a ideia. Continuem assim, nesse acolhimento. Meu contato, meu celular é 67, é a minha ferramenta de trabalho mais usável, né? Que eu faço atendimento online, 99996-8128. Também estou no Instagram, porém não gosto de postar muita coisa lá, eu gosto de ser única para os meus clientes. Eu sou bem distanciada de rede social. E deixar a mensagem para vocês, que tentar controlar o incontrolável é um momento de descontrole. Então, cuidado com o que você pensa e como você passa. Tudo na nossa vida tem jeito. Só com um pouquinho mais de calma a gente consegue chegar lá, tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado, Dani. Regina, eu sei que gosta de Instagram. Regina? Gosto, gosto sim. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez aqui o prazer de poder fazer essa troca, que partilha maravilhosa. Se vocês quiserem me encontrar, então, é pelo meu Instagram, no @repocai. O Pocai é POCAY, né? @repocai. E também tem o Spaco, é espaço sem o cedilha, spaco.realize, com 2 Zs no final, que é esse espaço de saúde e bem-estar, que nós trazemos ali uma partilha com nutricionistas, com psicólogo, com terapias, com estética. Então, trazendo sempre buscando essa medicina do estilo de vida, porque 20% é genética, 80% é o que a gente faz com o nosso estilo de vida. Então, o meu convite para vocês é para que olhem para dentro, porque toda mudança acontece de dentro para fora. Obrigado, Rê. Renato? Primeiramente, quero agradecer na pessoa do companheiro Ranieri, do nosso querido governador Marcelo Dozena, do meu querido amigo e companheiro vice-governador Vanderlei Calvo, agradecer pela oportunidade de estar aqui partilhando um pouquinho e também, consequentemente, aprendendo muita coisa com tanta gente especial e muito profissional no seu segmento. Deixo aqui minhas redes sociais. Na área da psicologia, @Bragiato Psicologia, Bragiato com apenas uma letra T. E na música, para quem quer seguir meu trabalho musical, @Renato Bragiato Oficial, também Renato Bragiato com T só oficial. Também não sou muito de postar assim como a Dani, tá? Não, sou um pouco avesso às redes sociais, né? Mas a gente divulga, principalmente no campo da música, a gente divulga um pouco do nosso trabalho lá. Mas pessoalmente, muito pouca coisa, porque eu acredito que as relações humanas e vivas valem muito mais a pena que as nossas relações digitais. Forte abraço para todos e muito obrigado pela oportunidade. Cada um no seu quadrado e todos juntos a gente continua aqui servindo. Eu queria agradecer muito a companheira Léo Isabela Dozena e o companheiro Adilson de Tápolis, que ajudaram aqui na facilitação de hoje, brilhantemente. Nós fazemos parte, estamos representando a equipe do Novas Vozes. E, pessoal, esse é um de vários, como o Vanderlei falou no início, momentos que nós vamos ter de aprendizagem e de troca. Agradeço a cada um de vocês que esteve aqui conosco hoje, nesse momento de aprendizagem dentro do LC3. Que todos tenham uma feliz noite. Nós vamos compartilhar essa gravação. Vocês vão receber todas as informações offline. Boa noite a todos e todas.